Ó, vou cumprimentar aqui para conversar com a gente sobre uma série de temas importantes do cenário internacional, o professor de Relações Internacionais na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, mais uma vez aqui conosco, o professor Williams Gonçalves. Professor Williams, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos. Professor, sempre uma alegria aqui contar com a sua presença para fazer o diálogo, o papo aqui conosco no Faixa Livre. Muito obrigado pela sua participação. Uma série de temas relevantes do quadro internacional, viu, professor? Eu queria começar o nosso papo tratando o que a gente teve aí no dia de ontem, né? A gente teve lá na Europa, lá em Portugal, na verdade, eleições legislativas. E o resultado não é nada animador, viu, o professor Williams? Porque a Aliança Democrática, o partido, essa aliança construída pela centro-direita, venceu esse pleito lá em Portugal e se manteve no governo do país, mas sem maioria de deputados. O primeiro-ministro atual, Luís Montenegro, será reconduzido ao cargo. Ele é líder do Partido Social Democrata, o PSD, que encabeça essa coligação e levou o país à eleição após um escândalo aí com sua empresa familiar. A AD, a Aliança Democrática, conseguiu até agora 32% dos votos e 89 deputados, 11 a mais do que teve na última eleição, lá em 2024. O número é insuficiente para alcançar a maioria de 116 entre os 230 deputados do parlamento. Em uma derrota histórica, o Partido Socialista, o PS, de centro-esquerda e que antes das eleições de 2024 tinha maioria absoluta do parlamento, disputou voto a voto com a sigla de extrema-direita, o Chega. Ambos terminaram com 58 deputados. O desempate, Williams, terá que esperar a apuração dos votos dos portugueses que vivem em outros países. Professor, essa vitória do centro-direita já era esperada. Agora, esse novo avanço do partido da extrema-direita, do Chega, rivalizando com o Partido Socialista é o que preocupa, não? Como é que esse novo governo pode se construir sem maioria de uma coligação e com os radicais com toda essa força? Infelizmente, essa é uma tendência forte da nossa época. Não é? Em face das grandes mudanças porque tem passado o capitalismo, com o programa neoliberal de radicalização dos interesses do capital contra os interesses da classe trabalhadora, o quadro social se desorganizou, se desestruturou, e a esquerda, né, mais preocupada com as camadas populares, mais preocupada com a erradicação das desigualdades, da injustiça social, não tem conseguido alcançar essa classe trabalhadora nova, né? Essa classe trabalhadora fora das fábricas, fora dos sindicatos. É uma classe trabalhadora do nosso tempo completamente pulverizada e, ao mesmo tempo, encantada com o discurso do empreendedorismo. Isso acontece em toda parte, sendo que, no caso da Europa, ainda devemos acrescentar o fato de a Europa receber um grande número de imigrantes. Portugal, inclusive, recentemente tomou mais medidas, né, contra o afluxo de imigrantes. Né? Em virtude dessa situação econômica, o imigrante é visto como aquele que tira a oportunidade de trabalho dos nacionais, que empobrece o país, que, na verdade não é assim, mas, enfim, a percepção que se tem é essa, e essa anomalia, né, essa situação se traduz no avanço da extrema-direita. Né? Isso é uma tendência forte na Europa, como é aqui no Brasil também. Né? O nosso sistema político é diferente, é presidencialista, não é parlamentarista, portanto, não tem esse jogo dos partidos, da formação de maioria para a criação
do governo, né? Mas aqui também nós temos não temos o quer dizer, não temos o parlamentarismo clássico, né? Modelar, né? Mas na prática acabamos tendo, porque em virtude das dimensões do país, da grande quantidade de partidos, os governos necessitam de uma base parlamentar, e nós aqui a nossa base parlamentar é completamente instável, com uma forte penetração das ideias de direita. Portanto, é uma situação realmente preocupante. Situação muito preocupante, viu, professor? A gente tem acompanhado ao longo dos últimos tempos essas eleições mundo afora e, infelizmente, o que a gente vê é a esquerda perdendo espaço, não sabendo fazer o diálogo com a classe trabalhadora, essa nova classe trabalhadora que o senhor traz aqui para a gente, e, lamentavelmente, o resultado que a gente tem é o avanço dessas forças de extrema-direita que acabam engajando muito a partir do ódio, né? O ódio da antipolítica que a gente observa a partir desses discursos aí dos extremistas. Eu queria tratar aqui, professor, falando especificamente da relação, da situação lá em Portugal, eu queria detalhar aqui a evolução do Chega, esse partido de extrema-direita que teve um avanço significativo nessas eleições de ontem. Ó. Em 2019, o Chega, nas eleições parlamentares, conquistou uma cadeira, um assento no Parlamento de Portugal. Em 2019, ou seja, 6 anos atrás. Isso correspondia a 0,43% do número de cadeiras. São 230 lá no Parlamento Português. Isso em 2019. Em 2022, 3 anos depois, o Chega alcançou a 12 assentos. De 1 para 12 assentos em 3 anos. São 7,18% do parlamento que eles alcançaram em 2022. Agora, em 2024, no ano passado, esse avanço foi avassalador. O Chega passou de 12 para 48 cadeiras no parlamento, ou seja, aumentou em 4 vezes a sua representação lá no parlamento português, chegando a 18,06% da representação de cadeiras lá em Portugal. Agora, esse ano, de um ano para o outro, de 48, o Chega avançou para 58 assentos, 22,56% dessas cadeiras. Esse avanço da extrema-direita em Portugal, professor, tem algum efeito ou algum resultado ou uma situação específica que possa dizer ou possa sinalizar para esse avanço? Há algum tema específico que eles acabaram tratando de uma maneira mais firme, que fizeram com que eles conseguissem avançar? Muita gente fala a respeito dessa questão da imigração lá em Portugal. Isso é o principal motivo que leva a esse avanço da extrema-direita? Olha, como eu disse antes, a tendência ao avanço da direita ele é geral, em virtude das novas características assumidas pelo capitalismo. Mas, evidentemente, que em cada formação nacional, né, há as suas especificidades. Né? E, no caso português, há o passado salazarista, né? Há o passado do governo de Salazar. Um governo que talvez os mais jovens, né, entre nós nem tenha muito conhecimento ou nada saiba a respeito. Mas o fato é que, quando há essas turbulências, né, essa instabilidade social, busca-se sempre uma referência no passado. A mesma coisa cá no Brasil, né? Nós vemos gente jovem falando bem, exaltando o golpe militar de 1964. Né? Pessoas que não viveram aquela época, não sabem que tempos terríveis foram aqueles, né? E exaltam, né, o período da ditadura militar. O mesmo se passa em Portugal. Né? Quer dizer, há uma memória, né, do que teria sido bom no período do Estado Novo, no período do governo salazarista. Evidentemente que eu não teria como medir essa influência, até que ponto, né, o passado salazarista é importante para
a direita portuguesa nos dias de hoje. Mas, sem dúvida alguma, esse substrato aí, salazarista, ele influi. E a imigração, né? A imigração é um elemento muito significativo, muito importante no caso europeu. Sem dúvida, sem dúvida. Não só em Portugal, em uma série de outros países há essa questão envolvendo a imigração e a extrema-direita acaba utilizando-se aí desse argumento de maneira muito efetiva para avançar por lá. Professor, além da situação de Portugal, a gente tem uma série de outros temas aqui para tratar com o senhor no nosso programa. Eu queria já mudar de assunto, porque a gente teve uma reunião entre delegações da Rússia e da Ucrânia na Turquia, na última sexta-feira, onde havia expectativa aí das participações do Vladimir Putin e do Volodymyr Zelensky para negociar um acordo de cessar-fogo, né? Só que, com a ausência do presidente russo desse encontro, o líder ucraniano também acabou desistindo de comparecer. Ainda assim, essa reunião aconteceu e foi acertada a maior troca de prisioneiros entre os dois países desde o início do conflito lá, há pouco mais de 3 anos atrás. Inclusive, a gente tem dialogado muito sobre isso com o senhor. O primeiro papo, aliás, que a gente bateu a respeito disso no Faixa Livre lá em 2022 foi com a sua participação aqui no nosso programa. Agora, o porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, ele acabou anunciando no sábado que um novo encontro seria possível, desde que se chegasse a um acordo prévio a respeito dos termos a serem discutidos. Volodymyr Zelensky reiterou seu apelo para que os seus aliados intensifiquem as sanções contra Moscou. Uma fonte diplomática ucraniana considerou que os negociadores russos apresentaram, abre aspas, pedidos inaceitáveis que vão além do que havia sido discutido antes da reunião, fecha aspas, reunião dessa última sexta-feira. Professor, a gente, como eu sei, tem conversado sobre esse conflito com o senhor ao longo desse tempo, enfim. Quais as condições reais para se chegar a esse acordo pelo fim das tensões entre Rússia e Ucrânia? Eu pergunto isso porque o Vladimir Putin parece não estar muito afim de ceder em relação à ocupação de territórios lá na Ucrânia. Quais as condições reais, professor, para se chegar a um acordo, na sua análise? Olha, as negociações para pôr fim à guerra, para pôr fim a conflitos semelhantes a esse entre Rússia e Ucrânia, essas negociações são sempre difíceis. Não é? E, no caso atual, há um elemento a mais que dificulta, que é a publicidade. Não é? Esses acordos, eles evoluem melhor quando eles são feitos com segredo de Estado. E só vem a público quando a questão está muito encaminhada. No fim da Guerra do Vietnã, poucos sabiam que os americanos estavam negociando com os Vietcongs em Paris. Quando veio a público, a situação já estava encaminhada. Então, essa publicidade, a abertura, torna tudo muito difícil, porque nenhum dos interlocutores, nenhuma das partes quer dar sinais de fraqueza, quer dar demonstração de fraqueza. Pelo contrário, aqueles que têm mais poder, têm mais força, como é o caso do Putin, o caso da Rússia, procura, inclusive, dar uma demonstração ainda maior da sua força. Né? Enquanto negocia, joga bomba, para mostrar, né, que é mais vantajoso negociar e ceder do que avançar no conflito. Né? E tem mais uma coisa tem mais um fator, né, que favorece essa posição de força do Putin na negociação, que é a manifestação dos Estados Unidos, né, por meio do Donald Trump, de que não apoia o esforço de guerra da Ucrânia. Ele praticamente pegou o Zelensky pelo braço e disse: olha, negocie porque a festa para nós acabou. Daqui não sai mais dinheiro, daqui não sai mais armas. Então, você deve se virar aí com os russos. Os europeus fizeram todo aquele alarde contra o Trump, que iam apoiar a Ucrânia, que iam mandar
dinheiro e armas para a Ucrânia, mas todo mundo sabia que aquilo era apenas retórica, que os europeus sozinhos não conseguiriam isso, porque estão completamente exauridos depois, em termos armamentistas, depois desse longo período de conflitos. Né? Então, o Putin ele aposta na sua força e o Zelensky tenta resistir, mas não fará isso por muito tempo. Em determinada altura, ele terá que ser realista, né? e salvar. Agora, ele quer se salvar, né? Ele quer se salvar, porque tudo isso aconteceu em grande medida por causa dele próprio, né? Então, ele quer sair bem dessa, né, dessa situação. Acho que ele pensa mais nele atualmente do que na própria Ucrânia, né? É a dúvida, né? Ao que tudo indica, o Zelensky pensa aí na sua sobrevivência política diante do que tudo está colocado por lá dessa posição que ele adota em relação a esse conflito. Agora, o senhor citou ainda há pouco os países europeus, professor. Eu queria que o senhor detalhasse aqui para a gente de que maneira os interesses geopolíticos China, Estados Unidos e União Europeia, eles influenciam o formato e os limites dessas negociações. Existe espaço para uma solução multipolar desse conflito? Bom, a questão é a seguinte: nós temos que entender, né, que o sistema internacional sofreu mudanças muito grandes na correlação de forças. Né? O mundo não é mais, né, aquele mundo que conhecemos décadas, há 20 anos atrás. Né? Não há mais os Estados Unidos determinando o curso dos acontecimentos. Né? Não, isso acabou. Né? Nós temos a China, como, embora não se apresente como uma força militar, mas é uma força econômica, tecnológica e militar também, né? Que é extremamente importante, que age com muito cuidado, age com muita delicadeza, mas a presença, o apoio chinês é importantíssimo. Temos a coligação do BRICS, que reúne a China e a Rússia e os demais países grandes países da periferia determinados a mudar a ordem internacional. E temos a irrupção do Trump. Né? Quer dizer, o Trump é o imponderável, o imprevisível, né? Porque quem sempre se interessou pelo assunto, sempre quem acompanhou o desenvolvimento da política internacional, né? e acompanhava também, né, quem elaborava as políticas, quem pensava, quem aconselhava, né, sabia perfeitamente que essa crise que nós estamos vivendo, ela ia acontecer. Agora, vale dizer, né, saber que a crise vai acontecer não significa saber como e quando exatamente ela vai acontecer. Né? E ela aconteceu na forma do Trump, que é um governante, né, que nós podemos dizer que é imprevisível, mas não é bem imprevisível. Ele simplesmente abandonou as referências, né, que nós tínhamos dos Estados Unidos. Quem acompanha lá o processo a discussão interna entre os americanos, né, vai se surpreender, porque os think tanks, os grandes elaboradores, continuam pensando nos velhos termos. Né? E o Trump é outra coisa. O Trump, quando fala a América é grande novamente, né, ele pensa exclusivamente nos Estados Unidos, ele não faz grandes cálculos estratégicos, ele não pensa dessa maneira, ele pensa na vantagem imediata, a cabeça dele é de um comerciante, né? A cabeça dele é de um comerciante que quer ser bem-sucedido no
negócio que se apresenta. Então, ele não faz esses cálculos. Né? Então, se ele tiver que negociar com um ditador, ele vai lá e negocia. Se ele tiver que negociar com os comunistas, né, com os chineses, ele vai lá e negocia. Se o acordo lhe parecer vantajoso, ele aceita imediatamente. Né? E tampouco, isso é uma outra coisa importante, tampouco ele se apresenta como uma referência ideológica. Ele não propõe aliança, ele não está interessado, ele sempre foi contra alianças. Ele considera que os Estados Unidos se afundaram, que os Estados Unidos perderam poder justamente por se meter num grande número de alianças e ficar gastando dinheiro com essas alianças, protegendo militarmente aliados. Ele não quer nada disso. Né? Ele não quer aliados. Se há quem o admire, que bom, que ótimo, mas isso não muda em nada a atitude dele. Então, a política internacional hoje, né, ela tem essas referências muito, muito novas, né, e que são muito diferentes de tudo que a gente conhece, tudo que a gente sabe a respeito do passado. Né? Quem poderia imaginar, quem poderia supor, né, que os Estados Unidos virassem as costas para a Europa? Né? Isso é uma coisa completamente surpreendente. E depois é o seguinte, né? Os europeus continuam falando a mesma linguagem, continuam tal, mas as grandes mudanças acontecem na Ásia. Né? Ali estão as grandes mudanças, ali estão as grandes coligações econômicas, ali está o cálculo estratégico, ali está a integração regional. Né? Isso tudo está acontecendo com muita velocidade, com muita intensidade na Ásia. Né? O mundo ocidental está perdendo relevância na política internacional. O senhor citou ainda há pouco o Donald Trump como esse grande negociador, esse comerciante, que o senhor citou essa visão que ele tem de empresário. Daqui a pouquinho a gente vai aprofundar um pouco mais a análise sobre esse personagem aí, que é o presidente dos Estados Unidos. Agora, professor, mudando um pouquinho de assunto, falando, obviamente, sim, entrando já na figura do Donald Trump, eu queria tratar da situação lá no Oriente Médio, né? A gente sabe muito bem que não anda nada fácil a situação por lá para os palestinos. Aliás, o Benjamin Netanyahu ele segue recrudescendo o seu discurso. Vou até colocar aqui na tela uma notícia que acabou de aparecer aqui nesse iniciozinho de segunda-feira, um discurso do Netanyahu dizendo lá, ó, Netanyahu diz que Israel controlará toda a faixa de Gaza e libera ajuda humanitária mediada por exército. Notícia do G1, vou ler aqui o iniciozinho, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse nesta segunda-feira que Israel controlará toda a faixa de Gaza e liberou uma nova onda de entrada de ajuda humanitária no território palestino. Netanyahu afirmou também que o controle de Gaza buscado pela nova ofensiva terrestre anunciada no domingo é fundamental para a vitória sobre o grupo terrorista Hamas e que prevenir a fome no território ajudará a alcançar os objetivos de guerra israelenses. Eu não vou seguir na leitura aqui, porque há muitas outras coisas, mas o fato é que o Benjamin Netanyahu segue nesse seu projeto de ocupar a faixa de Gaza, como ele mesmo agora verbaliza nessa segunda-feira. A gente teve recentemente, professor, na verdade, na última sexta-feira, novos bombardeios lá na faixa de Gaza que deixaram pelo menos 93 palestinos mortos. Os ataques se deram enquanto o presidente dos Estados Unidos, que eu sei ainda há pouco, Donald Trump, encerrava a sua viagem lá ao Oriente Médio, sem incluir Israel no seu roteiro. De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, os bombardeios deixaram também centenas de feridos. As operações militares israelenses atingiram diversas áreas do território palestino, incluindo Deir al-Balá, Khan Yunis, Jabalia e Bet Lahia. Os ataques começaram durante a noite e continuaram até amanhã, forçando a população a abandonar as suas residências no campo de refugiados de Jabalia e também na cidade de Beit Lahia, no norte de Gaza. Professor, esses ataques se intensificam em um momento onde o Netanyahu fala mais uma vez em ocupar o território palestino e deslocar a população para outras localidades. O que é que pode parar
o Benjamin Netanyahu nesse momento, professor Williams? Olha, o que a direita israelense está fazendo agora é realizar um velho sonho. Um velho sonho dos israelenses, não vou dizer dos judeus, mas dos israelenses. Então, e qual é esse sonho? A grande Israel. Os palestinos sempre foram vistos, pela direita israelense como um obstáculo, que deveria ser ultrapassado para a criação da grande Israel. A criação do Estado da Palestina nunca foi levada a sério, pelos israelenses. Vejam, nós estamos aqui a comentar uma decisão de 1948 da ONU, de criação do Estado da Palestina. Quantos governos já se formaram e se desfizeram, quantas mudanças houve no mundo, e nunca se tratou seriamente da criação do Estado de Israel. Houve momentos de maior avanço nas negociações, Camp David, Oslo, e, enfim, criava-se assim um ambiente que parecia mais propício, mas isso logo depois foi derrubado, logo isso foi ultrapassado, negado, Quer dizer, houve atentado de Isaac Rabin, quer dizer, a direita israelense praticou atentado ao governante de Israel por entender que ele estava sendo muito condescendente com os palestinos. Então, o que Israel está fazendo isso é isso. E houve aí uma convergência muito favorável à direita. Primeiro, eles fizeram um governo de direita forte, Eles tomaram conta do Estado. E depois a essa tendência geral, que nós comentávamos há pouco, da direita avançar em toda parte. Então, os israelenses estão assim com um caminho livre. Não há nenhuma força política séria que queira barrar Israel. E, na altura em que nós chegamos, isso só seria feito por meio da guerra. Os israelenses estão determinados a criar a grande Israel, a fazer uma limpeza étnica total, matar todos os palestinos que forem necessários para isso. Isso é evidente, não há nada aí que possa disfarçar isso. Isso é uma coisa clara. E da parte dos Estados Unidos, a gente tem que entender o seguinte: Israel sempre ocupou um lugar muito específico na política externa dos Estados Unidos. Na verdade, é mais do que isso. Israel faz parte da política interna dos Estados Unidos. Tendo em vista a influência que o elemento judeu tem na sociedade norte-americana, no mundo empresarial e no mundo da mídia, no mundo da informação, e considerando também a importância que o elemento judeu tem no financiamento das campanhas dos políticos norte-americanos, não há político norte-americano que pense no seu futuro político se pronunciando contra Israel. Israel, portanto, faz parte da política interna dos Estados Unidos. Daí, portanto, que os norte-americanos não se pronunciam contra. E o Trump, por sua vez, esse pragmático, ele não se oporia a isso. Mas, por outro lado, também, ele não se furta a negociar com o Irã, a negociar com a Síria. E isso é um elemento interessante, porque Israel, o Trump está sendo visto como um traidor, por se dispor a negociar com o Irã e com
os sírios, visitar os sírios. Ele quer levar vantagem, não vai criar obstáculo a Israel, mas também não vai permitir que Israel, né, atrapalhe os seus negócios. A situação é essa. Mas o saldo disso é o seguinte, é que o Israel pode não ter aquele apoio financeiro militar que gostaria de ter para levar às últimas consequências do seu plano da Grande Israel, mas o Trump também não cria obstáculo, negocia com os outros, mas não cria obstáculo. De modo que a tendência é essa. Infelizmente, lamentavelmente, né, por uma grande ironia da história, né, já tivemos muitas ironias na história, e essa talvez seja a ironia mais escandalosa, né, porque justamente o Estado de Israel, né, nenhum outro mais justo, Israel, está praticando, né, um genocídio étnico. Né? Aquilo que os alemães, os nazistas, o Hitler tentou fazer com eles estão fazendo agora com sucesso, com êxito, né? Porque o Hitler fez isso na calada, procurou assim, disfarçar os campos de concentração, eram disfarçados, depois procuraram apagar todas as pegadas, né, todos os rastros, e eles estão fazendo isso à luz do dia, né, em pleno palco iluminado. É isso, um massacre televisionado, inclusive, como a gente costuma dizer aqui no nosso programa, lamentavelmente é o que a gente vê, o que a gente observa lá em Gaza ao longo desses últimos meses, ao longo de mais de um ano aí, que a gente tem desse processo lá em Gaza. Professor, eu queria aproveitar que o senhor citou esse personagem, o Donald Trump, para aprofundar o debate sobre essa figura, ainda em relação a essa situação lá, o que ele representa para esse processo que a gente observa lá no Oriente Médio, né? Porque parece que ele não está lá muito satisfeito com os destinos que esse conflito tem tomado. Porque além de não ter ido a Israel nessa viagem que ele fez, que o Trump fez ao Oriente Médio, o presidente dos Estados Unidos contornou os israelenses, como o senhor muito bem colocou ainda há pouco, quando anunciou essas conversas diretas entre os Estados Unidos e o Irã sobre o programa nuclear do país e acertou também uma trégua com os Houthis, apenas 2 dias depois do grupo baseado no Iêmen ter lançado um míssil no principal aeroporto internacional de Israel, em Tel Aviv. Professor, dá para dizer que os Estados Unidos ou Donald Trump estão, de alguma forma, se afastando de Israel? Netanyahu ele tem ficado mais isolado a partir dos rumos que esse morticínio tem tomado? Não, eu não vejo assim, não é? O estranho seria se ele se voltasse contra Israel, se condenasse o genocídio praticado pelos israelenses. Mas ele não está fazendo isso. Ele está procurando obter as vantagens para os Estados Unidos. Né? Ele enfrenta há um descontentamento dentro dos Estados Unidos. Né? Quer dizer, o lobby israelense, que é fortíssimo em todas as áreas que influenciam o Estado norte-americano, né, pressionam já há bastante tempo para uma guerra contra o Irã. Né? O lobby israelense entende que a grande ameaça a Israel vem do Irã e o programa nuclear iraniano. No primeiro mandato do Trump, ele chegou, inclusive, a quase anunciar a guerra, quase iniciar a guerra contra os iranianos, mas na última hora ele se deteve, ele não quer fazer guerra, ele tem um compromisso de não fazer guerra. A sua visão econômica, comercial, eu considero que a guerra é uma coisa contraproducente, a guerra dá despesa e mata a gente. A negociação comercial, não. Bem feita, ela dá poder e riqueza. Essa é a ideia do Trump. Né? Mas ele não fez nenhum pronunciamento contra Israel, nada disso. Ele simplesmente está cuidando dos interesses dos Estados Unidos. Né? Se puder negociar, neutralizar as ações do Irã, os apoios que o Irã presta ao eixo da resistência, se ele puder fazer isso na conversa e levar alguma vantagem comercial, ele fará. Agora, isso, nos Estados Unidos, inclusive, se especula que
ele, quer dizer, ele está ficando contra os republicanos estão ficando contra ele, né? E estaria havendo uma rearticulação de republicanos e democratas por causa disso, por causa disso que eu falei, que Israel é uma questão de política interna, não de política externa, né? Não sei se essa oposição a ele irá prosperar, irá atingi-lo de alguma maneira, porque esses interesses são muito poderosos. Afinal, governaram os Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial, né? O Trump é o ponto fora da curva, né? Mas o Trump ele não condena, inclusive fica claro que quando ele pensou em transformar a faixa de Gaza num sistema hoteleiro, né, num resort, né, ele estava falando sério, né? Ele não estava pensando em matar todos os palestinos, mas estava pensando no empreendimento desse, de colocar os palestinos lá para trabalhar e tal. A cabeça dele funciona dessa maneira, né? Eu não sei até quando também vão permitir que ele governe desse jeito, porque você sabe que nos Estados Unidos, quando começa a se desviar muito, sempre vem uma bala perdida, né? Então... Não é verdade, não é verdade. Professor, ainda sobre Donald Trump, que a gente está tocando nesse personagem, eu citei ainda há pouco, na verdade, essa viagem que o presidente dos Estados Unidos fez ao Oriente Médio e parece ter rendido aí bons frutos ao país, depois daquela polêmica lá envolvendo o tarifaço. Como o senhor muito bem colocou, o Trump é um empresário, um negociador e está buscando aí lucros para os Estados Unidos. Por exemplo, ele concluiu, o Trump, um acordo de venda de armas de 142 bilhões de dólares com a Arábia Saudita, assim como um acordo de investimento de 600 bilhões de dólares para aumentar o potencial tecnológico do Estado do Golfo. Também houve um acordo pelo fim das sanções impostas pelos Estados Unidos à Síria, o fechamento de um contrato com a Boeing da casa dos 200 bilhões de dólares no Catar e a promessa de investimentos dos Emirados Árabes Unidos, vejam só, de 1,4 trilhão de dólares pelos próximos 10 anos. Só a título de comparação, o presidente Lula saiu todo feliz da China na semana passada, depois de ter fechado acordos aí na casa dos 27 bilhões de reais para a próxima década aí com os chineses. Enfim, professor, o Donald Trump vem se mostrando aí um bom negociador, apesar do tal do tarifaço que eu citei ainda há pouco. A gente não pode esquecer que houve aí uma trégua de 90 dias nesses impostos estabelecidos aos produtos chineses. Os países estão aí em busca de um acordo definitivo. O senhor vê o bilionário, o presidente dos Estados Unidos, em um novo momento do seu mandato, ele segue ostentando aquela lógica do America First e tem conseguido alguns bons resultados, né? Sim. Esse é o objetivo dele. E esse é o estilo de negociação dele, que ele considera formidável, é o estilo dele, né? Que lembra um pouco, né, guardadas as devidas proporções, obviamente, das antigas negociações sindicais, né? Que o sindicato sabia que se contentaria com um reajuste salarial de 5%, mas chegava com uma lista enorme de itens para negociar, que levava a outra parte ao desespero, né? E acabava conseguindo os 5% que achava razoável. O Trump faz isso, ele dá uma demonstração de poder, de força, de ira, né? E procura intimidar o interlocutor, né? Procura criar uma situação assim que o interlocutor se vê intimidado. E depois, né, esse, vamos dizer, o momento psicológico de ele, então, negociar e obter o que ele quer, né? E depois eu volto a tocar numa tecla que é importante, que é a seguinte, que é a economia asiática, não é? Há uma tendência geral a dizer que os russos estão com a guerra. Opa, ó, a cachorrada aí tá ativa, né, professor? Sim, então, intensos. Então, os russos estão perdendo, etc. Mas acontece, né,
que todos ainda estão muito fixados na relação com o Ocidente, né? Já a Rússia perdeu espaço no Ocidente, mas a coisa é o Oriente, são as relações que se estabelecem ali no miolo da Ásia, né? No sul da Rússia, com o Irã, com a China, Turquestão, ali é o grande, né? Onde se realizam os grandes negócios, né? E o Trump está atento para isso, né? Ele quer participar disso. Então, ele não está pensando em guerra fria com a China, ele não vê a China como um opositor numa guerra fria para dominar o mundo. Não, isso não faz sentido para ele, né? Ele negocia com os chineses alegremente, tranquilamente, desde que os termos sejam valiosos, né? Nossos estrategistas aqui é que ainda pensam em termos em termos antigos, né? Não entenderam ainda como a coisa funciona, né? Se entendessem, dariam muito mais importância ao BRICS do que dão, né? Aqui a grande mídia, a mídia corporativa ainda fica, como a Europa, como os Estados Unidos, quer dizer, estão perdidos no espaço. Eu queria que o senhor falasse um pouco justamente sobre isso, viu, professor? O que é que justifica essa falta de valorização que se dá aos BRICS aqui no nosso país? Enfim, a gente vê num momento de tensões, de guerra comercial e muito pouco se fala a respeito de fortalecer o BRICS, esse bloco importantíssimo num momento como esse. Seria muito importante que houvesse um fortalecimento desse bloco, ainda mais diante do que o Donald Trump tem representado para o comércio global. O que é que justifica o BRICS não avançar no diálogo a respeito de um comércio mais ativo? Olha, o problema entre nós eu considero cultural, né? Nós temos aqui uma posição pró-norte-americana, né, que é siderúrgica, né? Ela ignora todas as mudanças que existem no mundo, que vão ocorrendo no mundo, né? Quer dizer, aqueles que mesmo, né, eu vou dizer mais, entendeu? Nós participamos do BRICS, mas nós participamos assim, vamos dizer, sem alma, né? Participamos muito formalmente, né? Não damos ao BRICS a importância que damos. Para ser mais específico, né? Quer dizer, o BRICS, mesmo no Itamaraty, é visto muito mais como um empreendimento econômico-comercial do que um empreendimento político, quando, na verdade, o BRICS é um empreendimento fundamentalmente político. É uma aliança política, não é? Que tem, quer dizer, uma importância econômica inegável, claro, né? Mas o BRICS nasceu de um objetivo político de mudar a ordem internacional. Mas aqui a resistência é muito grande, a posição pró-norte-americana é muito grande, é irracional. Haja vista o fato de as nossas relações globais com a China, o comércio, investimentos, hoje são muito mais importantes do que com os Estados Unidos. O nosso agronegócio não exporta para os Estados Unidos. Inclusive, são concorrentes com os Estados Unidos, exporta muito mais para a China. No entanto, há a posição pró-norte-americana. Os nossos militares não conseguem entender o processo internacional, é uma coisa impressionante. Eles pensam como em 1946, 1947, eles continuam com a mesma ideia, são anticomunistas, são pró-norte-americanos, não conseguem. Então, a nossa inserção no BRICS é muito tímida. E ainda temos a instabilidade política, né? No período presidencial passado, ficamos praticamente fora do BRICS, né? Com o senhor Jair Bolsonaro como
como presidente, a gente nem teve política externa, né? Essa dimensão ela foi praticamente suprimida, nem tivemos política externa, vivemos fora do BRICS. Então, é isso, quer dizer, o BRICS é uma coisa, é um empreendimento político importantíssimo, né? E que, agora, nós não conseguimos, né? Não conseguimos. A posição pró-norte-americana nossa é impressionante. É diferente dos nossos vizinhos hispânicos aqui, né? Nossos vizinhos hispânicos se voltam contra os Estados Unidos, fazem política contra os Estados Unidos tranquilamente. Mas aqui há uma expressão. Agora não tem sido muito usada, né? Mas é uma expressão clássica usada pela nossa grande mídia, pelos editorialistas, que é o seguinte: nós nos desviamos da tradição da diplomacia brasileira, entendeu? O que eles chamam de tradição da diplomacia são as boas relações. Quer dizer, boas relações com os Estados Unidos é submissão. Não há, para os norte-americanos, as boas relações conosco são sempre relações de supremacia, né? Mesmo entre os acadêmicos, né? De vez em quando aparece: os Estados Unidos estão relegando o Brasil, estão esquecendo o Brasil. Ora, quando... É ótimo, é formidável quando eles esquecem o Brasil, porque quando eles se lembram do Brasil, é sempre para levar vantagem em alguma coisa, sempre a prejudicar nós. Então, essa coisa é muito arraigada entre nós, entendeu? É muito arraigada. Um dia vai ter que mudar, eu não sei, porque os nossos vínculos com a China são cada vez maiores, a Ásia já se tornou, vai se tornar, não, já se tornou o centro do capitalismo internacional, é para lá que nós exportamos, é para lá que nós... E a gente vai ter que ajustar contas com esse pró-norte-americanismo, né? A China é o principal parceiro comercial do país. Agora, essa situação envolvendo os Estados Unidos fica muito clara, já vista a postura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que esteve lá nos Estados Unidos negociando, inclusive, os data centers aqui do nosso país. A gente aprofundou aqui o diálogo ao longo dos últimos dias a respeito desse tema, falou que quer, na verdade, fazer negócio com o Donald Trump. Enfim, professor. Você vê, nos outros países, né, o BRICS é um tema jornalístico diário. Se pensa no BRICS, né? Na China, na Rússia, na Índia, né? O BRICS é uma coisa importante. Aqui é visto como uma coisa assim, né? Que existe aí, mas tem essas reuniões, tem essas coisas, é uma coisa distante, né? Como eu disse, uma parte importante da diplomacia vê o BRICS apenas como o empreendimento econômico, comercial. Os militares não levam o BRICS em consideração nos seus planejamentos, não é? Eles continuam quer dizer, entre aspas, né, a política externa dos militares é para os Estados Unidos, né? Os nossos militares continuam fazendo seus cursos nos Estados Unidos, comprando armas nos Estados Unidos e fazendo exercícios conjuntos com os Estados Unidos, tudo isso. E, ao mesmo tempo, nós somos do BRICS, imagine, né? Um grupo que, na origem, pretende mudar a ordem internacional. Então, é uma coisa bem esquizofrênica, não? Esquizofrênico para dizer o mínimo, né, professor? Muito bem colocado. Para ser educado. Não é isso, não é isso. Professor, para a gente fechar aqui o nosso papo, eu queria que o senhor também desse uma palhinha a respeito dessa situação que está acontecendo sobre a carne, né, de frango brasileira, né? A gente teve aí alguns países suspendendo a importação de carne de frango do nosso país após aquela confirmação de um caso de gripe aviária em uma granja lá no Rio Grande do Sul. Ainda há pouco a gente tratou desse tema com o Jean-Marc Von der Weyde aqui no programa, mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as consequências para o comércio dos produtos brasileiros, enfim, especialmente produtos do agro. Como é que o senhor vê essa situação e como é que isso pode afetar propriamente essas exportações, o comércio dos produtos alimentícios brasileiros para fora do país? Olha, Anderson, em matéria de frango, né, eu prefiro ele assado.
Eu não sou um conhecedor dessas coisas, mas o que eu posso dizer com convicção é o seguinte: na medida em que nós retrocedemos para a condição de um país primário exportador de alimentos, né? O país que alguns dizem com orgulho, né, vai alimentar ou já alimenta o mundo, esse tipo de coisa vai acontecer. Isso sempre aconteceu no passado, com o café, né? Lá as geadas, a quebra da safra e a queda das exportações. Né? Então, isso que é uma coisa natural, os frangos adoecerem, né? E as exportações serem interrompidas, isso acontece, a doença da vaca louca já aconteceu, então as geadas, a quebra da safra, isso em se tratando de uma produção que depende, né, fundamentalmente do comportamento da natureza, né, da boa vontade da natureza, esse tipo de coisa sempre vai acontecer, né? Isso não tem jeito, por mais cuidado que se tome, sempre vai acontecer. O que nós devíamos fazer, né, é um projeto nacional com vistas a industrializar o país, né? A reindustrializar o país nos termos modernos, nos tempos da nossa época, né, de investir mais em ciência e tecnologia, não deixar as universidades na penúria em que se encontram. Né? Nós temos talento, né? Temos tanto talento que exportamos cérebros, né? E as nossas universidades, os nossos centros de pesquisa vivem tudo de pires na mão, né, aparando goteira com balde. Não é? Então, investimento em ciência e tecnologia, fortalecimento das empresas estatais, né? É isso que nós precisamos, nacionalizar determinados setores da produção, fazer o que os países modernos, bem-sucedidos, né, estão fazendo, né? Porque, enquanto dependermos aí da exportação de frango, exportação de picanhas, isso sempre vai acontecer. Sem dúvida alguma. Eu queria aproveitar, inclusive, professor, que o senhor citou essa questão envolvendo as universidades aqui no nosso país. A gente fez um debate na última sexta-feira tratando do papel da universidade no desenvolvimento, na construção do Estado Nacional. E me parece que ficou muito claro desse debate que a gente está muito aquém nessa discussão em relação ao papel da educação, acima de tudo, na construção desse Estado Nacional. O que a gente vê, lamentavelmente, cada vez mais é uma exportação de cérebros aqui no nosso país. Os estudantes, enfim, os pesquisadores vão estudar e desenvolver o seu trabalho lá fora, e isso prejudica demais o nosso país, né, professor? O senhor vê uma solução para isso, uma possibilidade da gente mudar esse cenário e fazer com que essas pessoas, esses pesquisadores sigam aqui no nosso país, num cenário onde o senhor muito bem colocou, há acima de tudo, uma desvalorização muito grande desses profissionais, do papel desses pesquisadores aqui para o país, enfim, o senhor vê uma solução para isso? É uma mudança de mentalidade. Eu gostaria de ser otimista, viu? Mas não consigo. Né? Eu não consigo. Agora, no noticiário do final de semana, eu vi que há um grande número de vereadores em diferentes partes do país querendo introduzir a Bíblia como material didático nas escolas. Isso é uma derrota, assim, né? É uma coisa medonha, não é? É incrível, né, que isso aconteça. Então, num país onde há gente que pensa dessa maneira, fica muito, muito difícil. Nós precisávamos de uma mudança significativa. Vejam, eu sempre lembro da Coreia do Sul, né, um pedaço, né, da terra da Ásia que
foi dominada pelos chineses, foi dominada pelos japoneses, depois veio a Segunda Guerra Mundial, fizeram uma guerra civil, né? Passaram por ditadura militar e depois fizeram uma profunda reforma no ensino, com a valorização dos professores, com incentivo à escolarização, mudança de currículos, tudo isso fizeram uma coisa. E hoje está aí, quer dizer, a Coreia do Sul é uma potência capitalista, a gente liga a televisão, a gente compra automóvel da Coreia do Sul, vemos filmes da Coreia do Sul, né? E nós continuamos aqui numa discussão que não sai do lugar, e nos últimos tempos tem retrocedido. Né? Tem retrocedido. O noticiário são professores que são questionados pelo seu método, professores que não são censurados, né? É triste isso, né? Então é muito difícil. O reflexo disso é essa situação, né? São os nossos talentosos que têm a oportunidade de ir para o exterior, e alguns voltam e não conseguem se encaixar, não conseguem um lugar adequado para aplicar o seu conhecimento, e outros simplesmente não voltam, né? Não voltam. Então, é isso. É muito grave. De fato, gostaria de ter um discurso mais otimista, mas não consigo. Não, mas isso também ficou claro no debate que a gente fez aqui, que teve a participação do professor Nildo Ourix, também do presidente eleito do Andes e da Maíra Goulart, que é a presidente da Associação de Docentes da UFRJ. Eles falaram aí a respeito justamente dessas questões. É muito grave tudo o quadro, viu, professor? É muito triste, ainda mais um país que precisa muito desses pesquisadores, desses cérebros, dessas pessoas para se desenvolver enquanto um país soberano. Lamentavelmente, o que a gente vê é esse pessoal indo para fora do país, sendo valorizados efetivamente, recebendo bons salários para desenvolver o seu trabalho, as suas pesquisas, e nós aqui nesse processo enfim, o país se tornando um país primário exportador. Lamentavelmente, é o que a gente tem visto ao longo desses últimos tempos, e a gente espera e torce e trabalha justamente para que haja uma mudança desse cenário. A gente tem que cobrar, acima de tudo. Professor Williams Gonçalves, eu quero agradecer muito sua presença aqui mais uma vez conosco no nosso programa. É sempre uma alegria contar com a sua participação. Desejo ao senhor uma ótima semana de trabalho e deixo um abraço. Para você também, Anderson, e para todos os demais. Um grande abraço. Até a próxima. Um grande abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com o Williams Gonçalves, professor Williams, professor de Relações Internacionais na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, tratando aí de uma série de temas do quadro internacional, falou lá sobre essa situação envolvendo as eleições legislativas lá em Portugal, falou sobre o quadro em Israel, o morticínio que se dá lá, na verdade o quadro em Gaza, né? O morticínio promovido pelo Estado sionista de Israel, também tratou do Donald Trump, né? Essa figura que é o presidente dos Estados Unidos, os acordos que ele tem buscado mundo afora. Também citamos aí essa situação envolvendo a carne, né, de frango no nosso país, que deixou de ser exportada por alguns países diante desse cenário de crise, né? Gripe aviária que foi descoberta aqui no nosso país, enfim, uma série de temas aqui que a gente desenvolveu com o professor Williams Gonçalves.